muito bom dia para você. Com calor de derreter neste fim de inverno, há quem busque pelo frescor das cachoeiras, mas além de se atentar para evitar aglomeração, é preciso cuidado extra para evitar acidentes comuns nesses locais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e você vai ver também no 30 de hoje. Mesmo sem chuva, os produtores reclamam da precariedade de estradas rurais. Com explosão de compra sob a promessa de serem aliados contra a Covid, correria por alguns medicamentos diminui. Ney Franco estreia nesta sexta-feira no comando do Cruzeiro, que está em situação complicada na Série B. Mineiros que vivem em situação de extrema pobreza vão receber ajuda temporária de R$ 39,00 do Estado. Essas e outras informações no 30 Minutos, que já está no ar. Vários terrenos do bairro Padre Eustáquio foram incendiados nesta quinta-feira e os militares do Corpo de Bombeiros foram solicitados algumas vezes. A constância no problema incomoda e ainda contribui para a piora da qualidade do ar. Muita fumaça, fuligem e um fogo que se alastrava de maneira rápida pelos lotes vagos que existem no bairro Padre Eustáquio, em Patos de Minas. Segundo informações dos moradores, esse fogo que aconteceu aqui no bairro Padre Eustáquio começou por volta das 10 horas da manhã. Se alastrou durante grande parte do dia. O Corpo de Bombeiros, inclusive, veio por uma vez para apagar o fogo, atrás dessas casas aqui, ó, em um terreno com várias árvores que existem aqui atrás. E aí, na parte da tarde, foram acionados novamente a voltar até o bairro Padre Eustáquio para fazer então o controle das chamas. As casas, como você acompanha na imagem, também ficaram bastante sujas. Essa piscina, por exemplo, que a dona da casa tinha acabado de encher, ficou toda cheia de fuligem. E ela contou, a nossa reportagem, não quis gravar a entrevista, mas contou que teve que jogar água no muro, porque estava muito quente e ela temia que esse fogo entrasse para dentro da casa dela. Por causa dos ventos, o fogo se espalhou por outros lotes do bairro. De longe, a fumaça denunciava que havia mais um foco de incêndio. Esse morador do bairro, que trabalha fazendo entregas em um supermercado, conta que os incêndios por aqui são constantes. Alguém está colocando fogo, fogo não é por maldade, não é? Alguém está colocando fogo. É sempre assim, né? O povo pondo fogo direto. Lá perto de casa, então nem se fala nos residencial Sorriso. Tem muito lote abandonado, os donos dos lotes põem fogo direto. Quem sofre com as queimadas são os moradores. A Regina, por exemplo, tinha acabado de arrumar a casa. Não adiantou quase nada. Tava tudo sujo de novo. Tá uma imundícia, né? Eu já gastei uma fortuna d'água para apagar o fogo nas laterais, para não queimar meus fios e as coisas, né? E aí é de responsabilidade de quem pagar? A minha, né? Só que a prefeitura deveria olhar isso, né? O Corpo de Bombeiros afirma que a maioria das queimadas são criminosas. Segundo relatos de vizinhos, né? Eles falam que viram pessoas colocando e etc., mas ninguém nunca sabe dizer ao certo quem foi. Causar incêndio em mata é crime. Um crime que resulta em um prejuízo ambiental muito grande. Segundo os moradores, esse tatu que aparece nas imagens morreu após fugir dos incêndios que aconteceram nos últimos dias. É muito triste, queima muita vegetação, morrem muitos animais, tatus, micos, pássaros, entre outros, né? Nessa época do ano nós perdemos muita vegetação, muita fauna, muita flora. É um prejuízo muito grande para o meio ambiente. Inibir os incêndios é uma questão de consciência de cada cidadão. Se cada pessoa tiver uma autodisciplina de não usar fogo para fazer limpeza, já seria muito bom. Acho que o número de incêndios já diminuiria muito, caso cada cidadão tivesse essa consciência cidadã mesmo de não fazer, de não dar origem a esse tipo de queimada. Consciência e respeito pelo próximo, né? Olha, na sequência a gente vai falar sobre estradas rurais de Patos de Minas. Condições em alguns trechos é sinônimo de dor de cabeça para os produtores. 11 horas e 35 minutos. Mesmo sem chuvas, período crítico para estradas rurais, alguns trechos no município de Patos de Minas já dão sinais de péssimas condições. Produtores que necessitam que as vias estejam em boa situação, assim como aquelas que transitam pelas estradas e precisam de segurança, pedem atenção da Prefeitura de Patos de Minas.
O senhor Ari, que é produtor rural, mora em uma fazenda na região de Pindaíbas e Firmes. Segundo ele, há tempos as estradas não passavam por reparos, mas, recentemente, após conseguir materiais com os produtores da região, eles finalmente tiveram as vias consertadas. Compramos o cascalho é compra, mas o que a prefeitura pôde fazer com o maquinário, jogou água na estrada para nós, fizeram tudo de beleza. Porém, enquanto o senhor Ari está satisfeito, os produtores da região de Areado a Capitinga estão cansados de pedir reparos para as estradas de lá. Aqui não resolve praticamente nada, que eles vêm cá só dar um cascado nas estradas, de 2 em 2 anos, nem enxurra eles não tiram. Dependendo da prefeitura, nós não passamos nessas estradas. É um prejuízo enorme, né? Porque a gente trabalha e na hora de fazer a venda do nosso produto, a estrada não colabora com a gente, né? O Leomar conta que para passar pela via, ele precisa usar o trator. É o trator aqui da fazenda, que eu rumo, grande parte dela aqui, e o Osmar também tem um trator ali também, e ele também vai uma grande parte ali. A Ana, que trabalha com confinamento, explica que o transporte de gado na fazenda da família dela só consegue ser feito por caminhões menores. A gente tem confinamento e os frigoríficos, geralmente, para facilitar o nosso embarque, o ideal seria mandar caminhões maiores, né? E a gente não tem como receber caminhão maior aqui. Então, são vários caminhões, mandam caminhão menores, caminhão truque, porque a estrada não comporta. Os caminhões não conseguem chegar aqui. O Diomar veio bem devagar pela via e só passou por aqui porque não havia outra opção. Eu passo aqui porque eu não tenho opção. Mas isso aqui é intransitável, isso aqui não pode chamar isso aqui de estrada. Além disso, os produtores contam que em períodos de aulas, até os alunos eram prejudicados. Quando tem as aulas e chovem, as crianças perdem aula por causa de atoleiro mesmo, sabe? É impossível transitar aqui nessa estrada. E o que todos eles pedem, mais uma vez, é que o poder público olhe para a região e faça os reparos necessários, para que haja pelo menos tranquilidade para transitarem pela via. A responsabilidade dessa estrada é do município de Patos de Minas, né? E, infelizmente, ela tá muito mal cuidada, muito mal assessorada, não é de hoje, há muito tempo. São só promessas, muitas. Eu peço para o prefeito para ver se ele lembra de nós aqui, né? Nós estamos esquecidos aqui. Nós também faz parte também, né? Que nós também é eleitores, nós também pagamos imposto. Então, não depende de nós só arrumar as estradas, não, que ele também faz a parte dele também, né? Eu queria que eles arrumassem pelo menos um cascalho mesmo, uns pontos mais ruins para nós também, que senão não adianta. Passar só a patrola, só dar um cascadinho na estrada, não tirar os esgotos também, não resolve nada. Pois é impressionante como o produtor rural, esse que produz e coloca comida na mesa da nossa casa, né? Ele que faz toda a produção aí regional, enfim, é aquele que produz o alimento, é tão esquecido. É impressionante como ano a ano esse produtor tem que fazer reclamação, tem que fazer denúncia, tem que pedir, pelo amor de Deus, para que essas estradas, o mínimo, né, deem acesso correto, deem um acesso de qualidade para que possa escoar a produção. Olha só a resposta da Prefeitura de Patos de Minas para essas reivindicações. Sobre a estrada que liga Areado a Capitinga, foi repassada diretamente à Diretoria de Infraestrutura Rural. Segundo o responsável, se for possível cumprir o cronograma dentro do previsto, a região será atendida no início do mês de outubro ainda, né? Sobre aquela reclamação que o nosso jornalismo mostrou e cobrou essa semana da Estrada dos 30 Paus, a Prefeitura garantiu que o serviço foi concluído nesta quinta-feira e disse que na semana que vem os reparos serão em Bom Sucesso e também Campo Alegre. Na sequência, a gente vai atualizar os números da Covid-19 em Minas Gerais. Vamos falar também do auxílio de R$ 39,00 que será oferecido aos mineiros em situação de extrema pobreza e sobre a procura de medicamentos tidos como aliados contra o coronavírus depois da corrida que fez o estoque zerar nas farmácias. 11h41. R$ 39,00.
Esse é o valor anunciado pelo governador Romeu Zema aos moradores em situação de extrema pobreza em Minas Gerais. O auxílio temporário na pandemia será para aqueles que têm renda de até R$ 89,00, segundo o governo. Para receber, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, o CadÚnico, para programas sociais do governo federal. A princípio, os R$ 39,00 serão pagos por 3 meses, mas o auxílio poderá ser prorrogado. Será que esses R$ 39,00 dão para pagar alguns medicamentos que não são oferecidos pela farmacinha e são utilizados para o tratamento da Covid? O fato é que, depois da explosão por alguns medicamentos que, mesmo sem nenhuma comprovação científica, são utilizados contra o vírus, a procura diminuiu. Mas ainda é alta nas farmácias. De novo, o alerta é para as consequências da automedicação. Medicamentos pouco falados foram parar literalmente na boca do povo com a pandemia do coronavírus. Comecemos pela hidroxicloroquina. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, mesmo sem eficácia comprovada no combate ao vírus, nos 5 primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 863,34%. A demanda foi muito alta, a procura foi bastante intensa, né? Foi assim, a própria indústria farmacêutica não esperava uma procura tão grande e a gente foi pego de surpresa, né? Estoques não foram suficientes, pedidos a gente tentava comprar e não conseguia, justamente porque a demanda foi muito alta e a oferta era pouca na época. Só no mês de junho, o mercado farmacêutico vendeu cerca de 8,6 milhões de caixas de ivermectina. Isso representa uma variação percentual de 1.222% se comparado a 650 mil vendidas no mesmo período de 2019. A nitazoxanida também teve aumento na procura. Toda vez que surge um novo boato sobre alguma substância que teoricamente tem algum efeito sobre o coronavírus, o pessoal sai doido, todo mundo quer ser o primeiro a testar, a usar, e principalmente quando é relatado que o produto não tem um efeito colateral ou não tem problema se usar, né, o que é raro, que muitas vezes é uma informação falsa. Não é qualquer tipo de pessoa que pode usar qualquer tipo de produto, né, a gente deixa bem claro isso, e a automedicação é sempre um risco à saúde. A procura, da mesma maneira, foi bastante intensa, né, a princípio, no primeiro momento. Depois, com o passar do tempo, o pessoal, eu creio que está já se acomodando com a situação, já está se tornando um novo normal, como se diz, né? E a procura tendeu a dar uma diminuída, até que passou a não ser mais controlado nem a nitazoxanida, que é o Anita, e nem a ivermectina. Também hoje em dia já não é necessário a receita de prescrição médica que fica retida na farmácia. Até as vitaminas e os polivitamínicos tiveram demanda aumentada. Pesquisas associando o uso destas substâncias à melhora da imunidade fizeram o estoque quase sumir. Sempre que surge um surto de alguma doença, seja aquelas que já eram tradicionais, por exemplo, tem a determinada época do ano que a gente vende mais produtos para gripe, porque tem o surto da gripe, né? Tem o surto de doenças sazonais que a gente chama. A procura por vitaminas é sempre intensa, porque são bastante já difundidas o uso delas para aumentar a imunidade. Né? A população já sabe disso. Então, com a pandemia, com a situação do coronavírus, também foram os produtos que mais tiveram suas vendas majoradas, né? Nesta semana, pesquisas apontaram que o uso de corticoides podem ser eficazes contra o coronavírus. Mas os dados são recentes e não chegaram totalmente ao conhecimento do público. E por aí vai. Fato é que hoje todas essas substâncias podem ser encontradas com facilidade nas farmácias, mas no início da pandemia, até quem já fazia uso contínuo de alguma delas teve dificuldade de comprar. Para controlar a vazão, o governo teve que interferir, exigindo a retenção de receita ou então a receita simples. Muda, mas não muito, porque na verdade a gente, tendo a venda liberada destas medicações, a gente sabe que algumas pessoas podem adquirir as medicações sem a prescrição médica, mas aquelas pessoas que realmente procuram o auxílio médico e seguem o receituário conforme prescrição, para essas pessoas não vai mudar para aqueles que não estão seguindo as orientações médicas corretamente. Com receita ou não, o problema da automedicação ainda continua.
É clichê, mas vale reforçar. O uso incorreto de remédios pode acarretar em graves efeitos colaterais. Quem prescreve medicamentos é o médico. Todas as medicações, elas têm que ter recomendação médica, a gente estuda muito isso, né? A gente trabalha com ciência, isso que é muito importante a gente saber. Então eu não trabalho com achismo, a gente não trabalha com, fulano de tal usou e melhorou. Não, a gente trabalha com ciência, com estudos científicos e com recomendações precisas. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Minas Gerais. E sexta-feira fecha com mais registros de mortes e casos que outros dias dessa semana, viu? Nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 3.600 novos infectados e mais 105 óbitos no estado. – 6.114 mineiros já perderam a vida para a Covid-19. O número de infectados no estado agora alcança a marca de 246.149. Mais de 210 mil foram tratados. Quase 30 mil mineiros se recuperam da doença, em casa ou internados. O coronavírus já se espalhou por 842 cidades do estado, segundo o Boletim Epidemiológico Estadual. Clínica e Laboratório Mais Exames está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você, viu? Todo mês de setembro com valores especiais. E olha só o que a Mais Exames preparou. São 10 vagas para consulta gratuita com médico clínico geral. Além disso, desconto especial de 10% nos exames de imagem e 20% de desconto nos exames de laboratório, parcelado nos cartões de crédito. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. Já já a gente vai falar de futebol aqui no 30 e com o crescimento de acidentes registrados em Cachoeiras, frequentadores devem redobrar a atenção. 11 horas e 51 minutos. Vamos falar de futebol, né? Ney Franco estreia no Cruzeiro nesta sexta-feira em nova prova de fogo para o time celeste. A equipe está no sufoco há 5 jogos sem vencer na Série B do Brasileiro. E ainda, com outros resultados, a Raposa voltou lá para o Z4 da tabela. Ney Franco estreia no Cruzeiro como pegou há 2 anos o Goiás, na parte mais baixa da tabela. Sem ter tido muito tempo até para conhecer o elenco, são 3 dias desde sua oficialização na Raposa, Ney tem um time novo e sem grandes nomes. Mas o jovem Rafael Luiz, de 18 anos, que vem do futsal, garante que está pronto e para a posição que o técnico precisar. Eu já fiz lateral direita, esquerda, joguei de volante, de ponta de extremo direito, extremo esquerdo, também para ajudar sempre, né? Rafael não esconde a felicidade em jogar no Mineirão, mas sabe bem que o Cruzeiro precisa reencontrar a vitória e diante do Vitória. Eu sempre vinha falando com meu pai que meu sonho era jogar no Mineirão. Mineirão e Maracanã eram os dois principais assim, né, da minha cabeça, né? E para mim foi gratificante e ainda mais pelo maior de Minas, né? A minha projeção é a melhor que tem, na minha cabeça só vem vitória. Temos que ganhar, né? E daqui para frente só Deus sabe. O Cruzeiro enfrenta o Vitória no Mineirão nessa sexta-feira às 9h30 da noite pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. O Cruzeiro está no Z4, na 17ª posição. O Vitória é o 8º colocado com 13 pontos. Há 11 dias da primavera, o inverno está de derreter na região e há quem busque o refresco em Cachoeiras. Além da aglomeração, os frequentadores têm que se atentar também aos cuidados, que aumentam aí os acidentes nesses locais. Elas atraem pela beleza natural e pela água fresquinha. São oásis em meio à vegetação típica do Cerrado Mineiro. Na nossa região, as mais conhecidas são a Cachoeira do Buracão, próxima a Patrocínio, e a Cachoeira da Taboca, pertinho de Presidente Olegário.
Representam diversão e bons momentos para quem gosta de nadar, mas podem se tornar problemas e tragédias quando a situação sai do controle dos banhistas. Em épocas como essa que nós vivenciamos agora, né, nós não temos chuvas, né, e as temperaturas estão aumentando, é comum as pessoas se refrescarem, buscarem lugares como cachoeiras para se refrescar. Então acaba que também aumenta o índice de acidentes envolvendo afogamentos em cachoeiras, né? Também traumas que ocorrem durante as trilhas e pessoas que ficam perdidas também em trilhas. Com o calor, as ocorrências em rios e cachoeiras aumentam no Corpo de Bombeiros, não só na nossa região. Recentemente, uma médica foi picada por uma cobra durante um banho de cachoeira no Mato Grosso do Sul. Um homem de 30 anos se afogou na tarde desta segunda-feira enquanto tentava atravessar o Rio Claro no local conhecido como Cachoeira da Fumaça, localizada entre a cidade de Uberlândia e Nova Ponte. Também no feriado, um adolescente de 13 anos morreu ao cair de uma cachoeira na zona rural de Pedralva. Para evitar situações do tipo, é bom ter alguns cuidados. O primeiro deles começa antes mesmo de chegar ao local de destino. Dependendo da trilha que é feita para a cachoeira, é uma trilha de difícil acesso. Então, se você não tem conhecimento da região, é interessante você contratar um guia ou então ir com alguém que conheça, para que, se você ficar perdido, essa pessoa vai poder te auxiliar, vai poder ter meios a mais para poder encontrar novamente o caminho. O segundo é sobre o uso de bebidas alcoólicas antes do banho. A bebida ela acaba deixando a pessoa confiante demais e ela perde o medo. Então, esse fato, né, de perder o medo é um grande risco para a própria pessoa. Ela acaba se aventurando onde não se deve. Com as crianças, cuidado redobrado. De forma semelhante, né, elas não têm esse conhecimento do perigo tão aflorado. Então elas acabam se aventurando e podem, inclusive, se afogar, né? Ainda mais criança que não tem o conhecimento ainda de natação. E para finalizar, cuidados com saltos e brincadeiras próximo à água. Até porque as pedras em cachoeiras costumam ser escorregadias, o que pode resultar em acidentes. Saltos, eles são sempre muito perigosos. Muitas das vezes o rio ele é turvo, então não dá para ver direito algum obstáculo natural, uma rocha, né, que exista dentro dele. Então a pessoa que porventura venha a saltar pode se lesionar ou desacordar durante o trauma. E isso gera, de forma secundária, o afogamento. Cachoeiras são lindas, esses lugares são maravilhosos, esses locais são um refrigério no momento de calor como esse, né? A gente está aí num calor imenso, mas é como o bombeiro falou, você precisa ter cuidado, ter responsabilidade. Além disso, tem aquelas normas de restrições para você não se aglomerar, né? As pessoas não... Teve local aqui próximo ao Presidente Olegário que precisou ser interditado porque a aglomeração era muito grande, estamos em meio a uma pandemia, e ainda mais essa percepção do risco e dos perigos que tem quando você associa pessoas fazendo uso de bebida alcoólica em uma cachoeira, em um poço, sem conhecer exatamente ali, ou de forma irresponsável, chegando a esses locais, e aí leva criança, e aí leva muita gente para esses locais. O perigo é constante, a gente está cansado de ver aqui acidentes e incidentes que acontecem em cachoeiras. Então, é gostoso, é bacana, mas tem que tomar muito cuidado. 30 Minutos fica por aqui e volta segunda-feira às 11h30 da manhã. Ele já está a postos para comandar a festa, porque hoje é dia de música, né, Gui? Também no seu programa. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde para você, Odair. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certinho? GGSS? GGSS, tamo aí. Sexta-feira, hoje, música, só modão hoje no programa. Só mandando. Só trem esquisito. E eu fico pensando assim... Tem um amigo meu que fala assim, só moda gordurosa. E eu quero ver como é que você vai fazer depois dessa pandemia para manter esse nível. Porque você está trazendo só o melhor do melhor. Mas nós temos bons artistas aí na região. Não vai ser difícil não, né? Não vai ser difícil não. Nós temos boa gente aí na região.
Você sabe que tem... eu vou trazer uma notícia logo de uma dupla que está sendo formada aí, de um cantor, sucesso nacional cantor, e vai cantar com uma pessoa daqui de Patos, hein? Mesmo? Mas conta pra nós isso aí, Vou contar, logo eu vou trazer aqui. Me prometeram que vão fazer o lançamento aqui no meu programa. Maravilha, isso é prestígio, né, Gui? Não é? Muito prestígio aí, de conhecimento. Graças a Deus. Mas o que é que nós temos para falar aí nessa sexta-feira? O que você viu nessa sexta-feira aí, Odair? Viu o governo de Minas propondo R$ 39,00 de auxílio para as populações carentes, para as populações que estão em estado de miséria, na verdade. 39. R$ 39,00. Dinheirão. R$ 39,00, isso resolve... Você já imaginou você com R$ 39,00, não? A miséria, a pessoa em estado de miséria, qualquer dinheiro que você der para ela vai ser importante para o dia a dia. Mas em meio a uma pandemia, em meio a uma situação como a gente está, propor R$ 39,00 é uma situação complicada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não pode reclamar, não. R$ 39,00 dá um saquinho de arroz. Por enquanto. Né? De 5 quilos. 5 quilos. Ainda sobra uma beiradinha. Para comprar o quê? Feijão? Não, feijão não dá. Dá para comprar o quê? A batatinha? Também fica... Talvez não, hein? Se tiver menino... Balinha cascalho. Você lembra da balinha cascalho? Lembro, acho que nem existe mais, né? Não existe mais, não. Mas, não, existe ainda tem existe. ainda. Algum lugar você acha ainda, aquelas que vinham daqueles baleiros, você lembra daqueles baleiros que tinha no bar, no armazém, você chegava, abria a tampa lá, rodava, via... Bala cascalho. Isso. Uma pratinha dava um mundo, velho, de bala cascalho. Eu acho que dá para comprar bala cascalho. A gente brinca, mas a situação... O governador, ele fez um anúncio para falar disso. Né? E ainda e lá, nesse decreto, fala o seguinte, dentro das possibilidades do orçamento do Estado. Né? O governador está de brincadeira, né, com isso aí. Não posso acreditar que isso seja assim... não posso nem acreditar que seja uma medida eleitoreira, porque nós estamos aí num momento tão difícil. Entender que o governador fez essa conta de R$ 39,00, né? Aí... Tem uma coisa, é pesado para o Estado. É pesado para o Estado e não resolve, a situação de ninguém. Muito pelo contrário, você vai humilhar uma pessoa. Você chega e fala, tem uma ajuda para você aqui. Do governo do Estado. Quanto que é R$ 39,00? Não dá para dar 40, não, 39, porque nós chegamos nesse número aqui. Especialistas debruçaram sobre uma mesa e chegaram a R$ 39,00. Mas são especialistas que R$ 39,00 não faz falta, né, para eles. Então, e acham que muda a vida da pessoa esses R$ 39,00. É muito complicado a gente falar disso hoje no Brasil, porque... Eu fico preocupado com o sair desta situação, porque nós vamos sair disso. Vamos. Né? Nós vamos sair disso. E o Brasil é um país que tem tudo para sair sem patinar. Sem patinar. Porque tem fôlego na produção. E tem fôlego na produção, principalmente na produção alimentar. Né? Produção de alimentos. Então, mas eu fico preocupado com isso porque as pessoas de menor renda vão padecer muito. Sofrimento grande. Vão precisar de uma ajuda que, quem sabe, o Estado não vai poder dar. O Estado está perecendo também, faturando pouco, tem, com os comércios parados, o comércio não gera impostos, e aí tudo vai diminuindo. Né? Então, há uma grande preocupação. Como eu estou com a preocupação também com essa questão da concorrência internacional nessa área de alimentos aqui no Brasil. Tem muita gente que acha que é muito simples, mas não é, viu, Odair? O negócio é meio complicado. Se você parar para analisar, é meio complicado. Vamos na questão do arroz? Que teve o imposto zerado, né? Que teve o imposto zerado até o fim do ano. Adianta isso? Não vai adiantar. Talvez a longo prazo, mas isso para o local é ruim. Não vai adiantar, você sabe por quê? Porque o preço lá fora vai continuar compensando com o dólar onde está, com o valor que está, vai continuar compensando. Se o governo não tiver coragem para fazer, não, peraí, eu vou abastecer primeiro aqui e depois
eu autorizo para vender lá fora. Aí muita gente vai falar assim, mas ele está se metendo na área comercial, que ele não pode e tal. Acho até que não pode, mas em determinados momentos, quando há uma questão de segurança alimentar, é preciso que tenha uma participação visando o povo aqui. Mas aí o povo não vai plantar. Aí é que está, e eu não vi ninguém falar nisso. Espero até que a ministra da Agricultura esteja fazendo isso, né? Que é incentivar o plantio. Como é que incentiva o plantio? Dá incentivo para comprar o adubo, dá incentivo para comprar o defensivo agrícola, dá garantia de venda, né? Olha, você vai vender o seu arroz, você vai plantar arroz e você tem uma garantia de venda de tantos reais a saca. O governo, com a Conab, pode fazer esse tipo de coisa, né? Isso que tem que ser aplicado no Brasil. Porque esse negócio de vou cortar o imposto de importação e nós vamos continuar pagando o preço lá fora, porque o preço lá de fora, porque está caro aqui, porque o preço lá fora está caro e nós estamos concorrendo com o preço lá de fora. E estamos entre safra, e estamos aí numa recessão. Mas aí e nesse setor aí nada é a curto prazo, né? Nada é de médio prazo para cima. Então isso me preocupa muito. A gente espera realmente que possamos sair disso, até porque, Gui, quem está nos assistindo agora sabe muito bem disso, aquele que vai no supermercado todos os meses percebe que essa alta do arroz, ela explodiu agora, mas que todos os itens da cesta básica já estavam em alta há pelo menos 3 meses. Quem coloca ali na ponta da caneta todos os meses vai saber que realmente esse impacto ele vem, não é de agora. O arroz é que explodiu, mas esse valor da cesta básica ele vem subindo há bastante tempo. O preço da carne. Não, depois daquela explosão de venda, do preço de venda para cá, ela deu uma oscilada, mas ela ficou só na oscilação e o preço continua alto. Estamos pagando caro pela carne no Brasil. Houve aí uma questão na produção de venda de matrizes e etc. para o abate, porque o preço lá fora estava muito bom. E hoje nós estamos pagando quanto por arroba de boi no Brasil? É um absurdo. R$260. É um negócio em média, né? Não está dando para fazer arroz. Não dá para fazer aquele arrozinho durante o churrasco, mas não, porque vai ficar muito caro, viu, Gui? Que faz purê de batata. Ou só carne, ou só o arroz. Purê de batata, purê de mandioca frita, mandioca cozida, tudo substitui, tudo é amido, tudo substitui o arroz. O arroz, é só substituir. Só não pode juntar, você vai ficar caro demais. Só não pode unir os dois, que vai ficar muito caro, viu? Aí vai continuar. Arroz com carne. Um abraço para você, daí. Bom fim de semana. Até mais.